Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Glória a Deus, como é bom estar na casa de Deus, ouvir a sua voz e aprender no seu santo templo, como diz o salmista Davi. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 em diante. Glória a Deus. Primeira Samuel, capítulo 17, versículo 34 em diante. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre o rei Davi. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que não era perfeito, mas tinha o coração para o arrependimento. Davi, ele foi um grande poeta, um grande salmista. O livro de Salmo tem 150 salmos. Davi, ele escreveu 73 salmos, quase a metade do livro de Salmo. Diz assim a palavra de Deus em 1 Samuel 17, 34 em diante. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso. Tomei esse urso, e o leão tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com as suas armaduras, e pôs sobre ele na sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu com a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a sua armadura, experimentou andar, pois jamais tinha usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e pôs sobre o seu alforje de pastor que trazia, e lançando a mão da sua funda, foi chegando diante do filisteu. O filisteu também que se vinha chegando até Davi, e com o seu escudeiro adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era muito moço e ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu te darei a sua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, tirar-te a cabeça e darei o seu cadáver. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá em Israel que há Deus. E saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará nas minhas mãos. Glória a Deus. Vamos ficar por aqui. Glória a Deus. Irmãos, Davi
ele tinha 7 irmãos, ele era o último. Davi, ele era a sobra do tacho, ele era o 8º filho. E Davi, ele, até na sua família, ele era meio esquecido. Ele tinha mais 7 irmãos, e os irmãos de Davi eram homens grandes: Eliabe, Abinadab, Samá. Quando Samuel foi ungir Davi no lugar de Saul, a palavra de Deus fala assim que até o próprio Samuel, ele ficou ali impressionado pelo tamanho de Eliabe, de Abinadab e Samá. Já pensou que era esse que era o escolhido de Deus. Mas Deus falou para Samuel assim: olha, não olha a aparência, porque eu, o Senhor Deus, não olho como o homem olha, eu olho o coração, eu olho lá dentro. E Davi, ele estava lá apacentando as ovelhas de seu pai, e ele não estava participando dessa reunião. De repente Samuel falou: mas acabaram os seus filhos? Aí Jessé falou: não, tem um mais novo. Nem na reunião participando da família estava. Tem um que é o mais novo, ele é de pequena estatura, ele está apacentando as ovelhas, então chama ele lá. Quando Davi chegou, a palavra de Deus fala que Deus falou para Samuel: é esse que você tem que ungir. Davi, ele foi um escolhido. E certo dia, depois de algum tempo, ali na sua experiência, os seus irmãos Eliabe, Abinadab e Samá estavam na guerra servindo, lá juntamente com o povo de Israel. E ali por 40 dias, ali na fronteira entre Israel, esse homem chamado Golias, ele saía para afrontar o povo de Deus durante 40 dias. E ninguém encarava esse homem, porque esse homem colocava o terror. Imagina só que esse homem tinha 6 côvados, cada côvado é 45 centímetros. Então esse homem tinha mais ou menos uns 2,90 metros. Imagina só que só para levar a sua armadura precisava de um homem muito forte, equivalente a 150 quilos, toda a sua armadura. Um homem treinado, um homem desde pequeno, ali no exército, treinado, um homem habilidoso, ninguém queria encarar. E nesse período, Jessé, o pai de Davi, chama Davi, fala: Davi, você vai levar comida para os seus irmãos. Está aqui alguns pães, aqui alguns queijos, e você vai levar a comida para os seus irmãos e também para os capitães e para o pessoal que está no exército. Davi, ele levantou de manhã, colocou alguém para cuidar das ovelhas, e ele partiu rumo à fronteira, aonde estava tendo ali essa afronta do gigante com a nação de Israel. E Saul, ele tinha colocado um prêmio, falou: o homem que vencer esse Golias, esse gigante, ele vai ser coroado de bens, ele vai casar com a minha filha. Mas mesmo assim ninguém encarou, mesmo assim ninguém foi lutar com Golias. Falou: mas que adianta eu ir lutar e morrer? Mas Davi, quando ele chega lá e ele vê essa situação, ele se incomoda. E ele começa a perguntar, o seu irmão mais velho, Eliabe, ele falou: o que você veio fazer aqui, Davi? Por que você não ficou em casa? Eu sabia que se você viesse aqui, você ia começar a querer encarar esse gigante, porque você é presunçoso, você se acha. E Davi, ele chega até Saul e fala assim: olha, eu quero lutar com esse gigante, eu quero lutar contra esse incircunciso. Aí Saul chega e fala: não, rapaz, mas você não pode. Esse homem é guerreiro desde pequeno e você não tem estrutura, você não tem como lutar, você não tem um preparo.
Aí Davi ele chega e fala assim para Saul: olha, rei, certo dia eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando veio um leão, catou a ovelhinha e foi embora. E eu fui atrás dele, e eu persegui, e eu peguei na sua barba e arranquei a ovelha, e ele veio para cima de mim, e eu peguei ele pela barba, feri e o matei. Dessa mesma forma veio um urso, eu também o matei. Assim como o Senhor me livrou do urso e do leão, vai me livrar desse incircunciso. Irmãos, qual que era o inimigo? Golias, o gigante. Mas hoje, eu não vou falar que o nosso inimigo é um gigante, porque a gente não encontra gigante aí nas ruas querendo lutar conosco. Mas o nosso inimigo hoje são inimigos diferentes. O primeiro inimigo que nós temos que lutar todos os dias, nós temos um inimigo invisível, astuto, sagaz. O nosso inimigo se chama Satanás. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5, versículo 8: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. Quem é essa pessoa? Aquele que não está vigiando. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios 4, 27, irmãos, ele nos adverte: não deis lugar ao diabo. Jesus, ele precisa de uma porta e ele bate, ele é educado. Mas o nosso inimigo, ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Por isso que Jesus, ele nos alertou em João 10:10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. E Jesus fala: mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Mas não podemos esquecer que nós temos um adversário, nós temos um inimigo. A palavra de Deus diz no livro de Jó 2, quando Deus estava reunido com os anjos que apareceu lá, Satanás, Deus fez uma pergunta: de onde você vem? E ele falou assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. O campo de ação dele é a terra. Então nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos. Nós temos um inimigo, que a nossa luta contra ele não é um inimigo visível, mas invisível. Se o Satanás ele viesse com um chifre, um garfo, tridente, era fácil, mas ele não vem assim. O apóstolo Paulo diz que ele disfarça até em anjo de luz. Nós temos um adversário. Nós temos um inimigo todos os dias, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme contra a astúcia cilada do inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestiais. O nosso inimigo, nós temos 3 inimigos que eu vou falar, mas o primeiro é esse: irmãos, fica sóbrio, vigiai, porque esse é o inimigo que todo dia nós temos que ficar esperto contra a cilada. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que ele vem como passarinheiro, armando a armadilha. A luta de Davi era o gigante, mas nós temos esse inimigo que nós precisamos estar atento. Amém?
Esse é o primeiro. O inimigo é o mundo. O mundo. A palavra de Deus lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, e nem que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Tudo que está no mundo, tudo que tem no mundo é concupiscência da carne, desejo e desejo dos olhos. Então o apóstolo está nos orientando que não devemos, amar o mundo, porque Jesus, ele diz lá no livro de João 16:11, fala assim que o príncipe desse mundo, o apóstolo Paulo diz que já tem um Deus nesse mundo que tem cegado o entendimento. Então nós não podemos amar o mundo, porque o mundo é o nosso inimigo. Jesus falou assim, se nós fosse do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, ele nos odeia. Mas antes de nos odiar, odiou primeiro o Senhor Jesus. Aí você vai falar, mas a Bíblia diz lá no livro de João que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando fala aqui de mundo, está falando sobre sistema. Lá em João 3,16... está falando sobre pessoas, está falando que Deus amou as pessoas de tal maneira, mas aqui está falando sobre sistema. E a palavra de Deus também nos diz no livro de Tiago 4, fala assim, olha, não seja amigo, diz assim, adúlteros e adúlteras. Todo aquele que constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, mas todo aquele que é amigo de Deus, ele constitui inimigo do mundo. Então, a primeira advertência, não ameis o mundo. A segunda, não podemos ter amizade com o mundo. Não podemos ter amizade com o mundo. Terceira, o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12:2? Não conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Aqui está falando sobre forma, não se adapta à forma do mundo. Não conforma que o mundo está melhorando. Não conforme que isso é normal, o pecado. Tem que mudar a forma, transformar a maneira de pensar. Não conformeis, fala de forma. A forma do mundo e a forma de Deus. Então, primeiro inimigo, nós temos ali Satanás. Segundo, o mundo. E o terceiro, que eu falo que pode ser até o mais complicado, que é a nossa carne. A nossa carne. Hoje, você teve que se esforçar para isso. Porque talvez a carne queria ficar em casa. Num sofazinho, assistindo lá uma série. Porque carne, ela não gosta de ler Bíblia. Se você for esperar, vou esperar dar vontade de ler a Bíblia, dificilmente você vai conseguir, se você não tiver uma disciplina ali, um devocional. Se você falar, vou esperar dar vontade de orar. Carne não gosta de orar, irmão. Carne não gosta de ler Bíblia. Carne gosta de conforto. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, falou assim, olha, a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Uns são oposto contra o outro. Ali a carne quer fazer uma coisa, o Espírito quer fazer. E tudo aquilo que é do Espírito, a carne não gosta. Vamos ver várias obras da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 7:19, o bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu já não faço o bem que quero, e o mal que eu não quero eu faço, já não é eu que faço,
mas tinha o pecado que habita em mim. Olha a luta, a batalha, olha a guerra que era dentro de Paulo. Por isso que Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo assim, 8, 7, olha, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, porque aqueles que estão andando na carne, jamais pode agradar a Deus. Irmão, nós temos todo dia um inimigo, nós não podemos dar liberdade à carne, porque se a gente for direcionado pela carne, se a gente for fazer a vontade da carne, a gente não faz a obra de Deus, a gente não vai para a igreja, a gente não faz um devocional de manhã. Temos que mortificar a carne, temos que crucificar essa carne em Cristo Jesus. Então nossos inimigos hoje, não é inimigos visíveis, mas invisíveis, que é Satanás, o mundo, o sistema, a forma e também a nossa carne, que, se eu dizer, talvez seja o inimigo mais difícil de vencer. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 26, 31, para os discípulos quando voltou, achou eles dormindo: vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, nós temos que estar vigilantes e orando e vigilante, para poder. Glória a Deus. Mas agora eu quero falar para você o que você precisa fazer para você entrar numa batalha, numa guerra. Vamos aprender com Davi o que ele fez. No versículo 34, quando Davi responde para Saul assim: o teu servo estava apacentando as ovelhas de teu pai, quando veio um leão e um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Então eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o agarrei-o pela barba e feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afronta o exército do Deus vivo. Disse mais Davi ao Senhor: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso, me livrará também da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Primeira atitude para você entrar numa guerra, numa batalha, todos os dias contra esse inimigo, você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Salomão diz lá em Provérbios 24, 10: se você mostrares fraco no dia da batalha, quão pequena a sua força. Quão pequena será a sua força. O apóstolo Paulo lá em Romanos 6, Efésios 6, 10 diz assim: no demais, irmãos, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. Paulo está dizendo: antes de entrar numa batalha, fortalece, busque a Deus. Não entra numa batalha sem estar preparado. Se você entrar frouxo, você não vai vencer a batalha. Davi aqui ele está dizendo, olha, está dizendo uma experiência. Ele está relatando algo que aconteceu com ele. Davi ele não estava na guerra que nem os seus irmãos, mas ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e ali ele estava treinando, ali ele estava se preparando para a batalha. Davi, ele está dizendo uma experiência para o rei: olha, eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, e veio um leão e eu matei, veio um urso e eu matei, e assim também ele vai me livrar desse incircunciso. Davi ele está dizendo: eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu não estou entrando nessa guerra sem o preparo. Irmão, você entra numa batalha, 2, 3, você precisa se preparar. Você precisa buscar em Deus fortalecimento para você entrar na batalha. Não entra despreparado, não. E como que você se prepara numa batalha? Buscando a Deus. Davi diz no Salmo 20, versículo
capítulo 20, versículo 7, diz assim: muitos confiam em cavalo, outros em carro, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do seu nome. O que Davi está dizendo? Não confia na força, não confia na sua capacidade, mas confia em Deus. Confia em Deus. Salmo de Davi, ele está dizendo: confia em Deus. Provérbios 3:5 fala: não estribe no seu próprio entendimento, mas confia em Deus, não força. Então Davi, glória a Deus. Glória a Deus. Davi estava dizendo: eu estou preparado. E é importante, irmãos, que Davi está contando uma experiência para Saul. Quando vier a dificuldade, quando vier as guerras, lutas, sabe o que você fala? É mais uma que eu vou passar. É mais uma que Deus vai me dar vitória. Ó Satanás, ó mundo, ó carne. É apenas mais uma experiência. Deus já me vence, Deus já me deu a vitória. É mais uma vitória. É mais uma etapa na minha vida. Segunda lição que nós aprendemos com Davi. O versículo 39 e 40. Que diz assim: Davi cingiu a espada sobre a sua armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado algum tipo de armadura. Então disse Davi a Saul: não posso andar, não consigo, nunca usei isto. Davi tirou de sobre si, tomou o seu cajado, isso ele entendia bem, cajado. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor que trazia. Lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu. Então, quando Davi chegou, falou: eu estou preparado, rei. Eu já matei um leão, já matei um urso, e o Senhor vai me livrar. Aí Davi falou isso para o rei, relatou. E o rei Saul falou: então tá bom, Davi. Então vamos preparar para batalhas. Vamos colocar armadura. E chegaram ali com as armaduras do rei, e colocou sobre Davi ali a couraça, colocaram ali o capacete. Mas Davi era um homem pequeno, de pequena estatura. E quando colocou toda aquela armadura sobre Davi, ele não conseguiu andar. Ele não conseguiu nem se mexer. E ele falou para o rei assim: não dá. Assim eu não consigo lutar. Assim eu não vou prevalecer sobre o gigante. O que Davi fez? Tirou aquela armadura de sobre si, tirou todas aquelas vestes, e ele pegou o seu cajado. E ele pegou ali algumas pedras no ribeiro e pegou a sua funda. Alguém sabe o que é uma funda? A funda é 2 pedaços de corda, né? Só que não tem a forquilha. Nós, quando caçava de estilingue, tem a forquilha, né? Que a gente mira pelo meio do buraco da forquilha. Mas a funda, ela tem 2 cordas e uma malha na ponta. Então ela não é que nem o estilingue que faz assim, ela faz assim. E Davi, eu imagino que ele ficava lá pastoreando as ovelhas do seu pai e treinando ali com a sua funda ali. Colocava lá, né, um alvo, e ele treinava ali para matar o leão e matar o urso. E quando ele pegou ali a sua funda e as pedras, ele foi se achegando ao gigante. E a palavra de Deus fala que ele deu uma pedrada tão certeira, com tanta força, que entrou no buraco do capacete de Golias, e foi uma só, e o gigante caiu no chão. Davi era um perito em atirar pedra em fundas, mas ele usou a arma certa.
Ele usou a ferramenta certa. Irmãos, guarda isso. Cada situação que você passar, você vai ter uma arma para você usar. Nós temos lutas, dificuldades, temos, mas temos um armamento também de primeira. Você tem que saber qual é a arma que você vai usar. Lá no céu tem disponível para você um arsenal para você usar. Usa a arma no momento certo, na situação certa, que vai ser vitória. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios 10, 4: porque as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza do inimigo. Todo conhecimento, altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, deve estar cativo à obediência de Cristo. Aonde que muitas vezes o inimigo quer nos atacar? Na nossa mente, nos nossos pensamentos. E aí você tem que saber qual é a arma que você vai usar. Sabe qual que é a arma que eu mais uso? Quando vem os pensamentos, quando vem uma guerra, vem uma batalha na minha mente, primeira arma que eu uso, o nome de Jesus. Eu repreendo. Eu falo assim comigo mesmo no meu consciente: está repreendido em nome de Jesus todo pensamento negativo, pensamento de derrota, de fracasso, tudo aquilo que vem contra os princípios, que vem contra o conhecimento de Deus, eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Nós temos que aprender, irmãos, a usar mais e mais o nome de Jesus, que é uma bomba atômica no reino das trevas, no reino espiritual. É uma arma que você tem poderosa, que a palavra de Deus fala que no nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, tanto na terra, no céu e debaixo da terra. Já imaginou que arma poderosa? Você tem que usar a arma certa. Sabe qual outra arma que eu uso? O sangue de Jesus. Olha ver aqueles pensamentos: Deus purifica a minha mente, Deus purifica os meus pensamentos. Ah, meu Deus, eu quero pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, verdadeiro, tudo que é de boa fama. Ah, meu Deus, isso que deve ocupar os meus pensamentos. Eu repreendo, eu lanço fora, porque eu sei que se descer para o coração, aí é consumado o pecado. Então, antes de descer, eu faço de tudo. Eu clamo o sangue de Jesus, eu clamo o nome de Jesus e eu lanço fora. Por quê, irmãos? Que nem nós estávamos falando lá no projeto esses dias, da onde que vem as guerras, o adultério, aonde que vem os maus pensamentos? Do coração. Então Davi, ele usou a arma certa, a sua funda, e ele foi lá, e ele deu uma pedrada em Golias, e derrubou aquele gigante. Não importa o tamanho da dificuldade, da adversidade, eu não sei o que você está passando, mas usa a arma certa, usa o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Para nós podermos encerrar, glória a Deus. O Davi, ele usou a fiança. Olha aqui, 35 ao 47. O que Davi disse? Davi, porém, disse aos filisteus: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Olha, viu só? Qual foi a arma que Davi usou? O nome, irmão, o nome mais poderoso. Davi falou: rapaz, essa guerra não é comigo que você está guerreando, não é comigo. Você está guerreando contra Deus. Você está guerreando contra um perito em guerra. Você está guerreando com o Senhor dos Exércitos. Você está guerreando com o Todo-Poderoso, não é comigo. Você está afrontando, não é a mim, você está afrontando o povo de Deus. E Davi diz assim:
em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, olha que Davi fala, hoje, sem mesmo ter lutado, hoje mesmo a certeza e a garantia que vitória que Davi tinha, hoje mesmo, o Senhor me entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir e vou te dar a sua cabeça aos cadáveres, a sua cabeça darei hoje às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há reis em Israel. Irmãos, a confiança, você tem que entrar numa guerra, numa batalha, primeiro preparado, se prepara. Segundo, você tem que usar as armas certas. E terceiro, ter confiança, confiar em Deus. O que eu imagino, Davi dizendo assim, olha, eu sendo um homem normal, um homem falho, eu consegui livrar a minha ovelha da boca do leão e do urso, e quanto mais o Senhor vai me livrar desse incircunciso, desse filisteu que está se levantando contra Deus. Você tem que entrar com confiança. Você não pode entrar numa batalha de corpo mole, frouxo. Você tem que entrar confiante, sabendo que a vitória já é certa, que a vitória vem de Deus. Por isso que o salmista Davi, ele escreveu o Salmo 125, que diz assim, olha, os que confiam no Senhor são que nem os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Davi, ele tinha uma confiança. Davi, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia dar a vitória, que a vitória era garantida. Ele já olhou lá na frente, ele já viu a vitória lá na frente. E é assim que você tem que fazer, irmão. Já entra na batalha e fala, com certeza eu já sou vencedor. Davi, ele não mediu esforços. Por isso que ele escreveu o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele vai fazer. Para nós poder encerrar, quero encerrar com essas palavras do apóstolo Paulo, que diz em Romanos 8:31. É um versículo que nós falamos lá no projeto de Grito de Guerra. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora vamos falar lá em Romanos 8:37. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por intermédio daquele que nos amou. Em todas as coisas nós somos mais por meio daquele que nos amou. Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu para o pódio e levou eu e você juntamente com ele. Eu venci. Em João 16:33 ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter adversidade, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E se eu venci, vocês também vão vencer. O apóstolo João fala assim, e esta é a vitória sobre o mundo, a nossa fé. Tenha fé e segura com Deus. Então, Davi, ele entrou numa guerra, preparou, usou a arma certa, confiou em Deus, e no final ele arrancou a cabeça de Golias e deu as aves do céu. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém? Deus é bom, irmãos. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos por esse dia, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor, meu Deus, tem nos guardado. Pai, sabemos, ó Pai, que a luta de Davi, a guerra de Davi era contra Golias. Mas sabemos que a nossa guerra é contra o inimigo que nós não podemos ver.
Não é contra a carne nem contra o sangue. Meu Deus, todo dia, meu Pai, sabemos que o mundo tem colocado na vitrine, Pai, várias oportunidades, pecados, meu Deus, vários tipos de droga, de bebida, mas jamais queremos ser amigo do mundo, Pai. Jamais queremos amar o mundo, Pai. Queremos dizer, como o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas 6,14: longe de mim esteja a gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. O que Paulo estava dizendo é que ele não tinha mais nada, meu Deus, com esse mundo, e nem o mundo fazia mais parte da sua vida. Meu Deus, nos ensina a nós dizer não, a nós se fortalecer, meu Deus, Pai, para vencer a nossa carne, para vencer, meu Deus, a nossa natureza. Meu Deus, queremos ser homens espirituais, meu Deus, mulheres espirituais, mulheres que andam no seu caminho, que andam fazendo a sua vontade. Meu Deus, queremos fazer como Davi, se preparar para a batalha, para as lutas, a adversidade que nós temos todos os dias. Não queremos entrar, meu Deus, com frouxidão, mas queremos entrar com aptidão para vencer a guerra. Meu Deus, queremos usar mais a arma que nós temos à nossa disposição, ao nome de Jesus, que é o nome todo poderoso, o sangue de Jesus, a oração, a palavra, o capacete da salvação, a espada do Espírito, meu Deus, todas as armas que nós tivermos à nossa disposição, nós queremos usar. Meu Deus, queremos ter confiar, porque do Senhor vem a vitória. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor, porque o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirás em nossas vidas, Pai? Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo aquele que está nos assistindo pelo Face, meu Deus, pelo Instagram. Meu Deus, fala o coração deles. A tua palavra, ela, meu Deus, não volta vazia, ela não tem fronteira. Meu Deus, naquilo que apraz ao Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.